Olá, sou Paulo Marchetti, estou de volta aqui com o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo a respeito dos bastidores da MTV, sob meu ponto de vista, óbvio, e do ponto de vista dos projetos que eu fazia, que eu era responsável lá. Lembro que cada pessoa que trabalhou na MTV tem a sua história, tem os seus bastidores e eu costumo dizer que cada profissional desse período tem pelo menos um livro para contar. Então, quero deixar claro aqui, apesar de ser já o terceiro vídeo, que as histórias que eu conto aqui é tudo do meu universo ali dentro, é o meu ponto de vista e eu não, de forma alguma, quero botar, responsabilizar alguém ou botar palavras na boca de alguém e, e só estou aqui contando histórias. E tô falando isso só. Não aconteceu nada, mas tô falando isso só pra deixar claro que sou eu lá dentro. São minhas histórias ali dentro e quero passar para quem gosta da MTV, para quem é fã, mesmo da fase mais antiga que não chegou a assistir, porque hoje existe uma geração de admiradores da MTV Brasil e que não acompanharam esse período dos anos 90, pelo menos não o começo dos anos 90. Então eu acho legal contar essas histórias, é um ponto de vista diferente, que geralmente, como eu falei na live com o Vitor, geralmente as pessoas convidam os VJs para darem entrevista e evidentemente os VJs têm as histórias deles e eu costumo dizer que eles são a ponta do iceberg. E, e a gente, da equipe técnica, da produção, os editores, e, enfim, todo o resto dos profissionais envolvidos fazem a base desse iceberg. Então todo mundo tem muita história para contar. E, e eu falei aqui nos dois outros vídeos, por exemplo, da equipe técnica, sempre me referindo aos câmeras, a, a equipe do switcher, mas também a pós-produção, os editores, os sonoplastas, era uma equipe incrível também. A gente tinha na MTV acho que 3 ilhas. Três não, tínhamos 2 ilhas. Uma que chamávamos de D2. Não me pergunte por quê, existe um motivo, mas não vou lembrar. Que era uma ilha que era uma ilha que tinha um espaço físico maior e dentro dela ficava um estúdio para locução, um estúdio até que cabia, dava para montar uma bateria se fosse preciso, é, e, e dentro dela, além da parte de vídeo, também tinha a parte de sonoplastia. Então dentro da D2, quando você entrava, geralmente tinha ali pelo menos uns 4 profissionais dentro dela: o editor, o sonoplasta, o operador de GC e, e outros profissionais envolvidos em gravação. O Garganta e Torcicolo, por exemplo, o programa do João Gordo, parte dele era gravado nessa ilha, nesse estúdiozinho de locução. O Sapão, o Guilherme Sapão, que fazia as vozes do Garganta e Torcicolo, ele botava o capacete especial e aquela voz especial que ele apertava o botão para mudar o timbre de voz, era feito ali direto na D2, enquanto o João Gordo ficava no estúdio B, se eu não me engano. E, enfim, toda essa equipe, que eu quero dizer nesse início é que todo mundo que trabalhava na MTV tem muita história para contar. Se você for conversar com as figurinistas, por exemplo, elas vão ter muita história para contar, não só dos VJs, mas dos artistas, e de todos os projetos especiais, pessoal da maquiagem, tinha muita gente, pessoal do marketing e publicidade,
Histórias na MTV não faltam. Inclusive uma vez a gente brincou numa das festas, no- quando a MTV terminou, tiveram 3 momentos em que nós, ex-funcionários, nos encontramos. A gente fez um piquenique na Praça da Sabesp, que fica em frente ao prédio da MTV. A gente se encontrou lá numa manhã de sábado, uma manhã de domingo, não lembro. Pô, todo mundo, de todas as gerações. Foi uma coisa imensa. Tinha ali pelo menos umas 70 pessoas tinham. Depois teve a festa mesmo de despedida no prédio da MTV, com todo mundo. Era tanta gente que tinha que ter um controle para entrada e saída de gente do prédio, para não deixar gente a mais com a capacidade que o prédio tinha, né, de pessoas. Foi uma festa também bacana e que envolveu todas as gerações, inclusive a mais recente. Tinha muita gente lá, por exemplo, que eu nunca tinha visto, não conhecia. E teve uma terceira festa organizada mais focada nos funcionários dos anos 90, pessoal que trabalhou principalmente na primeira metade dos anos 90. E, e essa festa foi bem legal. Foi perto aqui em São Paulo, na Francisco Matarazzo, perto da onde fica o áudio, onde muita banda grava DVD, e perto do, como que chama? Villa Country. Ah, ali por perto. Foi uma festa bem legal. Então a gente teve esses 3 momentos em que todo mundo se encontrou. E se você conversar com qualquer dessas pessoas, qualquer um desses profissionais, você vai ver que tem histórias a dar com pau. Muita coisa legal de bastidor. E, bem, para começar esse vídeo, de fato, prometi que ia falar dos anos de 1995, mas eu quero lembrar antes que em 94 tiveram 2 momentos bacanas dentro da MTV, históricos, que foi a morte do Kurt Cobain, em abril, e também rolou o Monsters of Rock, no primeiro Monsters of Rock aqui no Brasil, em 94, no Pacaembu, que teve o Kiss desmascarado, teve... Nossa, eu nem lembro, mas foi o primeiro Monsters of Rock, e tava bem abarrotado, bem legal. E a morte do Kurt Cobain ela foi bastante significativa, porque ele praticamente era a cara, o Nirvana era a cara dos anos 90. Assim como a MTV ainda tinha, principalmente aqui no Brasil, uma força na cultura pop, era uma referência até mesmo para jornalistas de outras mídias, de mídia impressa, de rádio e tal. Então foi muito marcante. E a gente estava trabalhando, era um dia normal. 94, como eu falei, era um ano que eu não tinha meus programas, eu estava iniciando na MTV, tinha abril de 94, eu entrei em setembro de 93, então tinha alguns poucos meses ali. Eu já estava dirigindo alguma coisa, cobrindo férias de alguém, mas eu realmente não me lembro. Eu lembro que a gente estava à tarde, deviam ser 3 horas, vou chutar aqui. Estávamos todos no departamento de produção, cada um na sua, trabalhando, conversando, enfim, uns em pé, outros, enfim, dia normal de trabalho. Quando alguém do jornalismo entrou no departamento, eu acho que foi a Popó Lopes, não tenho certeza. Ela virou e falou para todo mundo: gente, o Kurt Cobain morreu, não temos mais informações, mas assim que a gente tiver, a gente passa para vocês. Aí, pô, todo mundo parou, óbvio. O departamento inteiro congelou, falou: como assim? Kurt Cobain morreu. E ela sabia, ela tinha essa notícia porque o departamento de jornalismo da MTV falava direto com o jornalismo
de outras MTVs pelo mundo, principalmente a MTV americana. Se falavam praticamente todos os dias pelo telefone. Tinha um intercâmbio muito forte entre as MTVs, material gravado, essas coisas. Então, num desses telefonemas que eles faziam, aconteceu isso, de darem essa notícia da morte do Kurt Cobain. A partir daí, tudo virou de cabeça para baixo dentro da MTV, porque primeiro foi todo mundo correr atrás de notícia o máximo possível. Teve gente da produção que subiu pro departamento de jornalismo e ficou lá, plantado também no telefone e plantado com as pessoas lá para colher informações quentes. Por outro lado, nós da produção musical também começamos a fazer nossa correria, ir atrás de notícias, e quem podia ia fazer programas especiais. Eu lembro, não foi nessa época, eu ia falar besteira. Isso foi acho que em 96. Bom, mas o que acontece foi isso. Então a gente parou e falou, nossa, o que vai acontecer, né? E agora? A MTV não tinha programação ao vivo, não tinha como colocar ao vivo, não tinha o equipamento necessário para fazer o ao vivo. Então a Soninha, que era a coordenadora de produção, viu quem estava na casa de VJ, o Gastão estava lá por sorte, ou enfim, porque ia gravar, não lembro, mas ele já estava na MTV, e o Gastão ele era bem a cara da MTV, né? Ele era roqueirão e tal, tinha toda ele fazia parte do contexto da cena grunge e tal, Gas Total, os grupos que ele entrevistava e tal, então ninguém melhor do que ele. Pegaram o Gastão, colocaram ele no estúdio A e gravaram uma cabeça rápida com ele falando, olha, recebemos a notícia da morte do Kurt Cobain, do Nirvana, não temos mais detalhes, mas assim que tiver informações novas, a gente volta a entrar durante a programação. E fiquem de olho aí. Foi isso, aquela coisa bem padrão. E acredito que a MTV foi a primeira a dar a notícia da morte dele, mesmo antes da Globo e da Globo News. E esse processo foi o seguinte: ligaram para o Gastão, enquanto falaram para o Gastão se preparar para essa cabeça, alguém no departamento escreveu esse texto rápido, passou para o teleprompter, não que os VJs ou liam vírgula por vírgula, não, o teleprompter ele servia como base, como só um guia. E do teleprompter eu vou falar depois também. E então escreveram um texto rápido, desceram lá pro estúdio, o Gastão se maquiou, tal, foi pro estúdio também, botaram a equipe de switcher, se reuniu ou já estava no switcher, não lembro, gravaram a cabeça rapidamente, botaram um fundo qualquer no chroma, o Gastão falando essa cabeça, obviamente de forma tensa, porque todo mundo ficou tenso, o prédio inteiro da MTV ficou tenso, o departamento de relações artísticas também começou a buscar informações fora do Brasil, com a mídia, com as outras MTVs, principalmente, claro, a MTV americana. Cada um foi buscar o seu contato gringo. Quem trabalhava dentro da MTV Brasil, no departamento de jornalismo, de produção, ou nas relações artísticas, ou qualquer outro departamento, e conhecia jornalistas americanos, foi buscar essas fontes. Então aí foi gravada essa cabeça do Gastão, tirou a fita do switcher, na mesma hora, isso tudo da morte do Kurt Cobain ser anunciada para nós no departamento, até a cabeça do Gastão ir pro ar, isso foi acho que 15 minutos, foi uma coisa rápida.
Aí tirou-se a fita do VT do switcher, alguém subiu com ela pro departamento de transmissão, que botou no ar e deu play. Então entrou como plantão, cortando tudo. Não sei se estava passando clipe na hora, se estava passando vinheta, não sei, mas cortou e entrou o Gastão, dando essa notícia. A gente, nesse meio tempo, todo mundo da MTV, porque assim, os departamentos todos tinham monitores, tinham televisões, aparelhos de televisão em cima, na parede, para todo mundo ficar assistindo a MTV, ficava ligada na MTV e a gente ficava assistindo. A produção, por exemplo, que era grande, acho que tinham 2 monitores que ficavam ligados. E cada departamento tinha o seu. Então, se você passasse pelos departamentos nesse momento, você ia ver todo mundo grudado no seu monitor para ver, para entrar a cabeça do Gastão. E foi uma vitória pra gente da MTV. Assim que o Gastão anunciou que a cabeça foi pro ar, a gente comemorou tudo. Obviamente que a gente comemorou o fato de ter dado o furo, de ter conseguido fazer uma coisa bem feita em tão pouco tempo num ambiente tenso. E a partir disso aí, então, cada departamento foi cuidar da sua parte. O jornalismo começou a ligar para artistas brasileiros para pegar depoimento, aí já saiu para a rua com uma equipe para colher esses depoimentos de pessoas famosas e tal. A gente na produção começou a ver os programas especiais que podiam ser feitos. É, teve um programa especial só com o clipe do Nirvana. Enfim, aí cada departamento foi fazer a sua história para homenagear o Kurt Cobain e, e marcar essa data que foi muito importante, porque o Kurt Cobain ele era a cara do grunge e, e ele morrendo, morreu o grunge também. Fato é esse, porque a cena não existia, isso foi uma coisa de jornalista, porque a cena grunge realmente não, não existia. Isso eu fiz programas especiais depois e vi os próprios músicos falando que em Seattle não tinha uma união entre as bandas, essa coisa que os jornalistas queriam ilustravam, né, nas matérias. Não, era cada um por si, eles dividiam palco e tal. Claro que tinham uns grupos mais afinados com outros, faziam show junto e tal, mas não tinha uma cena, uma união para dizer que era cena. Então o Kurt Cobain morrendo, acabou uma fase, acabou um período do rock, da cultura pop musical, de, sei lá, principalmente ali 92, 93, 94, né? Tudo mudou. E a gente de forma tensa, a gente triste, a gente foi trabalhar em cima desse material, dessa história e aos poucos vinha as notícias que ele morreu em casa, que foi suicídio, aquela coisa toda, um monte de especulação e enfim, e a MTV virou. E todo mundo se virou pra MTV porque era a MTV que tinha a obrigação de, de trazer as novidades e trazer tudo sobre o acontecimento. Eu, inclusive, no 7 Doses de Cachaça, escrevi que a MTV morreu exatamente quando, junto com o Michael Jackson. Eu fiquei assustado porque cheguei em casa do trabalho, Michael Jackson havia morrido, logo eu liguei na MTV, porque eu falei, pô, eu prefiro pegar notícia na MTV do que colocar na CNN ou em outro canal estrangeiro que hoje a gente já tem. Naquela época, eu não sei se as TVs a cabos, a TVA e a NET tinham sinal de, de, de canais de notícia americanos e europeus.
Mas, de qualquer forma, a MTV foi quem deu o furo. E como. Então, assim, pra mim, só pra fechar essa coisa do texto comparando o Nirvana, o Kurt Cobain na nossa época e o Michael Jackson já na parte final da MTV, eu liguei, eu liguei na MTV pensando que fosse ver VJ falando de Michael Jackson e, enfim, clipes e tal. Não teve nada, não teve nenhuma mobilização por parte da MTV. Eu fiquei vendo notícias sobre a morte do Michael Jackson na Globo News e nos outros canais estrangeiros de notícia. Ficava mudando entre eles para ver as imagens e para ver as novidades. É, e, e, e entre eles eu botava na MTV e tava lá passando, sei lá, Ivete Sangalo ou algum programa de humor. Você fala, pô, que é isso, né? E aí eu escrevi um texto falando que a MTV tinha morrido exatamente por causa disso. Pela, não digo nem a pouca importância que deu pro fato, mas não deu importância nenhuma para a morte do Michael Jackson. E a história da MTV tá completamente amarrada com a história do Michael Jackson, da carreira solo dele, que foi bem ali no início, no estouro dele com o Thriller. Enfim, a MTV pisou na bola, foi uma coisa assim absolutamente vergonhosa. E como eu disse em outro vídeo, a gente tinha paixão. Quem trabalhava na MTV, a gente tinha verdadeira paixão por música. Todo mundo era inserido nesse contexto, seja rock, pop, MPB, todo mundo gostava de música. Então a gente fazia aquilo tudo com gosto, sabe? Então é difícil imaginar que, pô, Michael Jackson morreu e ninguém na MTV falou nada. Foi estranho. Marcou muito pra gente, a gente ficou bastante chocado. Esse dia da morte do Kurt Cobain a gente realmente trabalhou de cara fechada. Os dias posteriores também, ficou um clima ruim. Mas enfim, a gente deu esse furo e foi dessa forma, assim, em 10, 15 minutos no máximo, a gente conseguir colocar a notícia no ar. E bem, isso marcou bastante 94, que ainda era uma época que a MTV não tinha programa ao vivo, tinha muita coisa que era fundo croma mesmo, chamando clipe. Como eu sempre digo e vou falar várias vezes, a música e o videoclipe eram protagonistas na programação da MTV. Todo mundo queria ver, era uma coisa super importante o videoclipe. Então a gente entrou em 95 e veio aí uma grade nova, uma grade, eu poderia dizer, revolucionária para a MTV, que já desde o começo já tinha quebrado paradigmas, já tinha mudado a linguagem de câmera, já tinha mudado a linguagem de edição. Era uma coisa nova para a televisão. A MTV trouxe uma linguagem nova, assim como anos depois o Pânico, quando veio para a TV, também quebrou paradigmas e trouxe uma linguagem nova de edição, de câmera, de texto. Como eu disse, os VJs eles não mudavam o jeito de ser quando estavam fora da câmera e dentro da câmera. Eles falavam, eles eram eles, sabe? Assim como nós, como eu disse também, nós que trabalhávamos lá, ninguém mudava o jeito de ser. E os VJs também não mudavam o jeito de ser. Então isso ajudava muito a MTV ter aquele jeitão. Enfim, tem uma empatia com toda a geração que acompanhou esse período dos anos 90. E então entrou 95 e vieram programas novos, já tinha o Cazé,
eu não lembro, acho que a Tati e o P-Funk entraram só em 96, não foi em 95, mas foi um ano que teve Teleguiado, ano que teve, acho que, Território Nacional. Eu, a minha parte era, eu fazia o Fúria, que ainda era Fúria Metal, fazia o Teleguiado, que era um programa ao vivo diário, de segunda a sexta, o Fúria era semanal, e fazia o Na Chapa, que também era um programa diário com o Cazé, que era um programa que eu adorava, eu vou falar dele. E eu fazia basicamente esses três programas, além de outras coisas, fora isso, especiais que eu fazia. Eu era responsável, por exemplo, por todo o material ao vivo que chegava na MTV, é, das outras MTVs, seja acústico, seja shows, tudo passava por mim. É, eu assistia todos os acústicos, eu assistia todos os shows, via se eram interessantes para passar na MTV, avisava os chefes, ó, esse aqui é legal, esse aqui não, via se precisava legendar alguma coisa, se precisava legendar, a gente mandava pro Frank, que era o nosso tradutor, que trabalhava, que fazia todas as legendas, né, das entrevistas estrangeiras do departamento de produção. Ele que fazia todas as legendas, por exemplo, das entrevistas do Fúria. E separava em blocos. Aí eu falava, ó, tem esse show legal aqui do Counting Crows, sei lá, tô chutando aqui, o acústico do live. Enfim, legal, vamos passar então, vamos, aí a programação me falava, ó, ele precisa ter 3 blocos, ele precisa ter 4 blocos, então eu separava em blocos, eu fazia o que a gente chamava de embalagem, colocava as vinhetas de entrada e saída de bloco, a vinheta, a abertura, o encerramento, os créditos, o nome das músicas, a legenda, né, quando o músico falava entre as músicas e tal. Então eu cuidava de todo esse material também do ao vivo, todos os acústicos eu assistia, fazia a mesma coisa, separava em bloco, embalava, colocava os GCs, alguns já vinham já com o GC pronto e mandava para o ar. O Teleguiado foi um desafio porque foi o primeiro programa ao vivo da MTV. Ele começou comigo e com o Kaká dirigindo. Eu ficava no estúdio com o Cazé e o Kaká ficava no switcher. O mecanismo dele era simples, era como um programa de rádio, onde o apresentador conversa com o ouvinte e o ouvinte pede uma música. Era basicamente isso. Foi o primeiro programa interativo da MTV e o primeiro programa ao vivo. As pessoas ligavam para a MTV, tinha o telefone fixo da MTV, então as pessoas ligavam, não tinha internet, e se cadastravam no departamento que tomava conta da audiência. Esse cadastro era passado para gente, que dirigia o programa. O Kaká ficou um tempo e depois ele saiu do Teleguiado. E aí eu fiquei sozinho dirigindo o Teleguiado. Dirigi o Teleguiado de 95 até 99, se eu não me engano. Foram 4 ou 5 anos de Teleguiado. Não lembro direito, mas foi quase isso. E então o que acontecia? A audiência passava pra gente os telefones cadastrados e eu entrava no switcher com uma folha com, sei lá, com 10, 15 telefones. Do Brasil inteiro. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso, Brasília, seja de onde for, vários telefones. E a gente ligava. Eu ali passava o telefone pro operador de áudio, ele que pegava o telefone e ligava, discava, telefone de tecla, e aí abria o híbrido pro Cazé conversar no estúdio. E era assim o mecanismo. Se ninguém atendia, eu riscava esse telefone da lista e ia para outro. Então vamos ligar para esse. Enquanto acontecia essa ligação, o Cazé ficava no estúdio trocando uma ideia, falando as besteiras dele, tudo, e falando do tema do programa, enfim.
e às vezes ficava lá brincando, lá, 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 esperando, porque a gente abria o sinal, né, de espera do telefone. Então fazia parte ali, esse humor do casé, na espera de alguém atender o telefone. Então a pessoa atendia o telefone, conversava com o casé e pedia um clipe. Ah, eu quero assistir Guns N' Roses, sei lá. Então a pessoa pedia o clipe, o estagiário ele já ficava na fitoteca, porque lá também tinha o monitor que ficava ligado na MTV. Então o pessoal da fitoteca já via o participante pedir o clipe, já entrava no computador, via lá, ah tá, o Guns N' Roses está na fita tal, no tempo tal. Então a fita, o estagiário já pegava a fita, subia, não lembro se 2 ou 3 lances de escada, entrava no switcher, entregava para o operador de VT o clipe. O operador de VT colocava a fita no VT e colocava o clipe no ponto. Às vezes a fita estava no final e o clipe estava no começo da fita. Então levava um tempo até rodar tudo até chegar. Então nesse tempo em que o participante pedia o clipe até ele rodar, aí sim o casé trocava uma ideia com a pessoa, o que está fazendo, ou tinha algum tema que o casé queria conversar com o participante, ou eles ficavam conversando amenidades, coisas da atualidades, novidades, coisas do dia a dia. E, e aí eu informava, aí o operador de VT falava para mim, ó, o clipe está no ponto. Beleza, e eu avisava o casé no ponto eletrônico, falava, ó, casé, tá no ponto o clipe. E durante a conversa, a gente também, no Switch, a gente ajudava o casé com o papo. Eu era bem. Ponto eletrônico é uma coisa complicada, não dá pra você ficar conversando com, com o apresentador no estúdio enquanto ele tá falando com alguém. Então, assim, porque confunde tudo. Então, eu era. O ponto eletrônico você precisa saber usar. Tem que ter. Tem regras, né? Pro ponto eletrônico. Então, minhas interferências eram pontuais, rápidas e. Era quase como um código. Então eu entrava e falava casé, clipe no ponto, sabe? Clipe no ponto. E tal, então ele sabia, às vezes ele esticava mais, se o papo tava bom, ele esticava um pouco mais. E às vezes ele cortava e vamos ver o clipe. E a gente falava, olha, se chamar agora vai dar pra ver o clipe inteiro. Se chamar, se demorar, vai ter que. Aí ele falava, ó, o papo tá bom, você quer ver o clipe inteiro ou vale um pedacinho? Senão a gente chama o clipe. Aí o cara falava, ah não, eu quero ver o clipe inteiro. Então a gente passava o clipe. Então era isso, e o mecanismo era esse, era sempre isso. Aí chegava, o programa tinha meia hora e tinham 3 blocos. Nem sempre dava para passar 3 clipes inteiros. O que a gente passava eram 2 clipes e um pequeno trecho de um terceiro clipe. Às vezes o terceiro bloco ficava tão pequeno que era só um papo do casé e tchau. É, o programa ele foi pegando. No começo todo mundo ficou assim, pô, como que vai ser, né? Como que é? E depois a gente foi pegando o jeito, a equipe foi tomando, foi ganhando uma química, né? A equipe toda. O programa começou ao meio-dia, ele era do meio-dia e meio, do meio-dia até meio-dia e meio. E depois passou para as 8 da noite, das 8 às 8 e meia. É, E era um grande sucesso na MTV. Foi no Teleguiado, por exemplo, que a gente escutou pela primeira vez, ouvi falar em Mamonas Assassinas. E se eu não me engano, foi por causa do Mamonas Assassinas que a gente inventou o Na Cara, que era talvez a única regra do Teleguiado. Porque a pessoa não podia pedir ou o clipe repetido ou o artista repetido. Se alguém já tivesse pedido Guns N' Roses, a outra pessoa não poderia pedir. Mesmo que fosse clipe diferente, não podia pedir. E na época que o Mamonas Assassinas apareceu, e que foi uma febre instantânea, toda hora as pessoas ligavam, a gente ligava para as pessoas no teleguiado e as pessoas pediam o Vira, se eu não me engano, que é a primeira música de trabalho do Mamonas. Pam, 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 pam.
E era assim, coisa quase que diariamente pediam. Então a gente acabou inventando essa regra de não pode repetir o artista. E aí depois essa regra pegou tanto, ficou tão legal essa regra, ela coube direitinho no contexto do programa, que foram feitas vinhetas para isso. Então quando o Cazé ia desligar na cara, que a gente avisava, ó Cazé, esse clipe já foi. A gente tinha anotado uma ficha com todos os clipes que passavam. Porque a gente também esquecia, né? Chegava na sexta-feira, pô, tinha tido clipe na segunda, terça, quarta, quinta, eram muitos clipes, a gente acabava esquecendo. Então a gente tinha uma lista, conferia lá, putz, e avisava, ó, Cazé, o Guns N' Roses já foi, é na cara. Ele, ok. Nave, ele tinha um apelido pra equipe do Switch. Base, sim, ok, base, entendido. E aí, beleza. Aí no momento certo ele falava na cara e a gente soltava a vinheta. Ficava todo mundo pronto. Quando ele chamava na cara, o operador de VT apertava o play e o diretor de imagem já jogava a vinheta no ar. Que eram vinhetas legais. Era sempre o Cazé tomando choque, morrendo, enfim. Eram vinhetinhas de, sei lá, de 10 segundos, 15 segundos. Era uma coisa bem bacana. E esse foi o primeiro, então, programa ao vivo do Teleguiado. Acho que junto, não vou ser injusto, agora estou lembrando, junto com o Teleguiado, acho que também estreou o Barraco MTV, que era um programa que passava à noite com a Astrid no comando, que era uma mesa com vários convidados, era um bate-papo, era uma reunião coletiva sobre algum tema e eram pelo menos, sei lá, tinham 8 convidados, era uma mesa grande e tal. E se eu não me engano, era um programa. é, Se eu não me engano, não, era um programa ao vivo e passava. Acho que terminava o teleguiado ia das 8 às 8h30 e começava o barraco. Ou começava na sequência ou começava às 9, não lembro, mas era bem na sequência. Então era emocionante, cada dia do teleguiado era um dia diferente. Tinha um lado ruim por ser ao vivo, então a gente não tinha feriado, a gente não tinha segundo, o programa ia pro ar de segunda a sexta, independente de ter feriado prolongado ou não, a gente estava no ar trabalhando. Às vezes o Casé saía de férias, teve uma vez que o Casé tirou uma semana de férias, mas geralmente as férias do Casé calhava num momento em que o teleguiado saía da grade. Acho que geralmente em julho, que tinha uma programação especial de férias, e aí o teleguiado saía da grade durante esse tempo. É, mas teve uma semana que o Casé tirou férias, bem no meio do ano mesmo, e nessa semana a gente chamou artistas para fazer o teleguiado. Chamamos, o Branco Melo fez, a Vange Leonel, e não lembro mais quem. Mas tinham mais três artistas. Que eles sentavam na cadeira do casé lá e conversavam com o público e tal. Eu lembro uma coisa engraçada, muito engraçada, inclusive, que o programa com o Branco Melo, o participante pediu Garota Nacional, o clipe do Skank que estava bombando, um clipe lindo, com mulheres maravilhosas e uma fotografia incrível. Enfim, o clipe todo muito bonito, acho que ganhou vários VMBs, inclusive. E aí o Branco não conhecia, então tá, beleza, vamos assistir o Garota Nacional tal, chamou o clipe e a gente, e no estúdio tinha um monitor, né, virado pra equipe que ficava assistindo o que estava no ar e tal, e eles ficaram lá assistindo o clipe do Skank, e quando voltou pro Branco, o Branco tava com uma cara falando, nossa, cara, não tem jeito, esse clipe vai ganhar, não tem como, sabe? Puta clipe desse aí, não tem quem vá ganhar do Skank no VMB. E foi engraçada a reação dele. Teve uma única vez também um contratempo no teleguiado que o Casé chegou atrasado. Não lembro o que aconteceu, problema no carro. Não lembro, que ele falou, cara, eu vou chegar em cima da hora. Talvez eu nem chegue atrasado, mas eu vou chegar em cima da hora. Eu falei, Casé, pelo amor de Deus, ele no telefone orelhão, porque não tinha celular, né? Alguma coisa assim. Ou alguém me avisou, não lembro. Mas assim, cara, não me deixe na mão.
Não, pode deixar, vou estar aí. E aí fui pro switcher e tal, o Casé não chegava e todo mundo lá pronto. E deu 8 horas e nada do Casé. O câmera, que era o Leandro Iarussi, já no estúdio, a câmera vazia, a cadeira vazia e tal. E eu ali, que no switcher sempre ficava o responsável pela transmissão ao vivo, ligado com fone e microfone com o departamento de transmissão que ficava lá em cima, no, sei lá, oitavo andar, se não me engano. E eu falava pra ele, bicho, põe mais uma vinheta, deixa o break aí maior, vai colocando as vinhetas e tal. Até que o cara virou pra mim e falou, olha, cara, não tem mais vinheta pra colocar, não tem mais comercial pra colocar, não tem mais chamada pra colocar. A gente tem que entrar com o teleligado no ar. E já era, sei lá, 8h03, 8h04, sabe? E cada minuto é eterno dentro da TV. Eu falei, então tá bom, então vamos entrar. Falei pro Leandro, fica fazendo uma câmera louca aí, fica mexendo a câmera aí, fica fazendo umas coisas malucas aqui que eu vou aumentar o BG. Por sorte, eu tinha levado, era sempre eu que levava a música de fundo que tocava, que é o BG. E por sorte esse dia eu levei um CD do ACDC. E aí botamos o BG alto, o programa entra a vinheta, tá ligado? E assim, nada de Casé, eu torcendo pra ele entrar, né? Claro. E o programa entrou no ar e a cadeira vazia. E o Leandro começou a fechar, abrir câmera e entortar e brincar e fazer movimentos e tudo. Ir até a cadeira e mostrar a cadeira em detalhe. Então, e o ACDC rolando solto, alto, e ACDC solto e nada do Casé, nada do Casé. Deu acho que uns 30 segundos, 40 segundos, não lembro. Foi uma eternidade. E o Kazan entrou, ô galera, boa noite, não sei o que. Tá. Aí sentou na cadeira. Foi um dia muito engraçado esse. Porque, pô, o que você vai fazer? E se ele demorasse 5 minutos, eu ia ficar 5 minutos lá. Íamos pro break, não sei. É, provavelmente eu ia queimar um bloco ia fazer um bloco em 3 minutos e ia chamar um break. Ia ser isso que ia acontecer, provavelmente. Porque a gente não tinha. A gente ficou muito à vontade com o público, com a audiência, e ficamos muito à vontade entre nós, da equipe, porque era sempre a mesma equipe, trabalhávamos todos os dias, né? E durante anos, então foi uma coisa muito. Uma química mesmo, e ficamos muito à vontade. O Casé ficava muito à vontade. Ele foi criando as pautas dele, o dia de Shiva, que era toda sexta-feira. Ele renovava e quebrava, destruía alguma coisa para construir algo. As coisas, as pautas do, do Casé. Então foi um programa bastante divertido de fazer e, e que marcou a época. Hoje, até hoje, inclusive, eu encontro gente, já vieram me falar que o Casé me ligou quando eu falo assim que eu fazia o teleligado. Não, já me ligou e tal. Ele já falou com a minha avó, porque acontecia isso, da gente ligar para a pessoa não está em casa. Então o Casé acabava falando com a mãe, falava com o pai, com o irmão, com a empregada, com o avô, a avó, sabe, com a tia, o primo. E chegou um momento, inclusive, dessa coisa de estar tão à vontade que a pessoa atendia o telefone e o Casé falava, alô, tudo bem? Oi, e aí? Qual vai ser o clipe? E a pessoa ficava sem entender. Porque ele já não falava assim, oi, eu sou o Casé da MTV, você está participando do teleguiado, você pode pedir um clipe, não sei o que, o fulano está aí, é com ele que eu quero falar e tal. Não, quem atendia o telefone, o Casé já falava, oi, tudo bom, aqui é o Casé, queria saber que clipe que você vai pedir e tal. E isso era muito engraçado, né? E também acontecia da gente ligar para a pessoa e a pessoa estar assistindo o teleguiado e ficar toda feliz, e a família gritar e tudo. Programa ao vivo é bom por causa disso. Cada dia é uma história, cada dia é uma coisa diferente. É, e,
E, bom, era divertido, a gente pirava muito no teleguiado. Na época que o teleguiado era do meio-dia ao meio-dia e meio, eu e Cazé, nós éramos os primeiros a gravar no dia, porque a gente fazia o Na Chapa, que era programa diferente da MTV, era um programa de clipe também, cabeça de VJ, mas era um programa absolutamente diferente de todos. Foi o primeiro programa de clipe da MTV a não falar de música. O que me foi passado porque quando começou em 95, teve uma reunião geral com todo mundo e o gerente na época, acho que o Moa, falou, olha, o diretor tal, você vai fazer esses programas, você vai fazer esses programas, você vai fazer esses programas. E me deram o Na Chapa e o Teleguiado e esses shows ao vivo e outras coisas que apareciam de repente no, no meio do trabalho, apareciam coisas especiais que a gente acabava fazendo também. É, então, quando me deram o Na Chapa, o único brief era isso: fala de tudo menos de música. Falei, beleza. E o programa era o cenário, o programa passava das 6 às 8 da manhã. Era o primeiro programa era o programa que abria o dia da MTV. É, então o cenário era um quarto e um armário, uma mesa com xícara, com elementos ali de café da manhã, tal, roupas, tinha pôster, eu tinha um pôster do Elvis, botei um pôster do Elvis no cenário. E o Cazé apresentava o programa de pijama, aqueles pijamas que tinham o chapeuzinho assim, sabe? Era bem caricato mesmo. E aí eu falei, bom, já que não é para falar de música, eu vou falar sobre o quê? Aí eu falei, vou falar sobre curiosidades. Então eu comecei a fazer cabeças contando sobre curiosidades das mais diversas possíveis, sobre esporte, sobre atualidade, sobre astronomia, ciência, é, enfim, qualquer coisa, cultura pop. Falava de tudo menos de música. Falava de música também, mas de um outro jeito. Eu fazia especiais 100 anos de cinema em 96, por exemplo, que foi 100 anos de Olimpíadas, foi 100 anos de cinema. Eu fiz especiais, fazia na chapa especial história do cinema. Então, cada cabeça eu contava um pouquinho de algum, enfim, das primeiras produções de cinema, dos primeiros atores, dos primeiros diretores, dos primeiros filmes. Contava histórias do esporte também, era 100 anos de Olimpíadas, então eu contava curiosidades de esporte. Então eu acabava escrevendo sobre tudo. É, Inclusive o programa eu comecei a me envolver muito com o Na Chapa. Ele ajudou muito o Cazé a se desenvolver profissionalmente. Ele tinha uma característica diferente dos outros VJs. O Cazé não entendia muito de música, gostava de música e tal, mas não era o universo dele. O Cazé ele era um poeta marginal, ele escrevia muito bem. É, e ele no Rio fazia trabalho com poesia em hospício. Era uma coisa bem louca e bem legal. Então, quando o Kazé entrou na MTV, ele entrou dentro de um outro contexto, do universo dele, os conhecimentos dele, trouxe coisa nova para a MTV, sabe? Ele trouxe um horizonte novo ali entre os VJs. E aí eu comecei a explorar essa parte dele, comecei a fazer essas cabeças que eu falava do Einstein, da teoria da relatividade, sei lá, falava sobre astronomia. Eu fiz programas especiais sobre, sei lá, Miles Davis. Eu pirava, falava sobre tudo, até atualidade, sabe? Às vezes eu estava em casa, isso que começou a pegar de um lado ruim, que na chapa começou a interferir na minha vida, no meu dia a dia, porque às vezes eu estava em casa assistindo um jornal, e aí esse jornal dava uma notícia, eu achava essa notícia legal e já anotava, virava a cabeça do Na Chapa. Eu tinha que escrever muito, eram muitas cabeças, tanto que
eu acabei dando uma ou duas cabeças, dando entre aspas, pro Cazé. O Cazé falou, não, deixa que eu faça algumas cabeças. Então ele trazia frases, às vezes a cabeça era só a citação, alguma citação filosófica, citação de Sócrates, citação de Churchill, sei lá, eram pedaços de poemas. Ele fazia, o Na Chapa era uma coisa muito louca. Aqui no YouTube tem, no meu canal tem algumas cabeças, alguns segmentos. No Na Chapa, a gente fez um Na Chapa especial com o Zé do Caixão, que deve ter um segmento aqui entre os meus vídeos. A gente fez uma entrevista muito boa com esqueci o nome, acho que Roseli Saião, sobre a AIDS. Foi um papo bem interessante. Então a gente trazia para o Teleguiado coisas novas. Eu usava de fonte, era nesse mesmo ano, 95, se não me engano, saiu o primeiro Guia dos Curiosos. Então eu usava essas coisas, Guia dos Curiosos, enciclopédia, almanaques, pedi para o departamento de pessoal do arquivo, para Carla Albuquerque, que eu falei do arquivo acho que no segundo vídeo, pedi, fiz o pedido para Abril me mandar todas as revistas que falavam sobre isso, de astronomia, super interessante e tal. E tudo isso passou a ser minha fonte pro Na Chapa. E comia muito tempo do meu trabalho escrever Na Chapa. Era uma época que não tinha computador ainda, a gente escrevia à mão. Eu não escrevia no espelho, eu pegava uma folha de papel sulfite e escrevia as cabeças ali, cabeça 1, cabeça 2. Escrevia o texto numa letrinha bonita, que para mim é difícil porque minha letra é horrorosa. Então perdia tempo para escrever, inclusive porque eu fazia o rascunho e depois passava limpo e tal. Era trabalhoso, era trabalhoso. E tanto que depois, acho que no teleguiado não, Na Chapa em 98, acho que eu saí, voltando de umas férias. A pessoa que estava me cobrindo de férias estava gostando de fazer o Na Chapa, então eu voltei de férias, falei com a chefia, falei, olha, a pessoa está adorando fazer o Na Chapa, eu tô por aqui do Na Chapa, por causa disso, porque ele me tomava muito tempo e eu fiquei muito envolvido. Mas era um programa que eu experimentei muito. Era um programa, como ele passava das 6 às 8 da manhã, eu podia fazer experimentos. Por exemplo, ele acabou se tornando o primeiro programa diário a ser feito com microcâmera. Isso não quer dizer nada, mas é bastante significativo nesse sentido do experimentalismo, porque o teleguiado tinha uma microcâmera, o Casé, que a gente pouco usava, inclusive, no teleguiado. E ficava uma microcâmera solta que o Casé podia pegar na mão assim e era um quadradinho e ele podia se apontar e a gente. Então essa microcâmera ela já era montada logo no começo do dia. E como a gente gravava na chapa, sei lá, 9 da manhã, 10 da manhã, ela já estava montada. Então a gente começou a usar a microcâmera na chapa, uma cabeça ou outra. Aí de repente eu passei a usar a microcâmera no programa inteiro. A gente esqueceu a beta e passamos a usar somente a microcâmera. Eu brincava, eu tirava o chroma, tirava a cor da cabeça, deixava a cabeça PB. Pode reparar aí no meu arquivo, deve ter cabeça falando sobre 100 anos de cinema. Eu botava aquele filtro envelhecido, como se fosse película suja, e te deixava PB. Então a gente fazia vários experimentos. Eu fazia o Casé entrar várias vezes, vários Casés se cumprimentando, bom dia, bom dia, bom dia. Entrava vários, sabe? Muita coisa maluca, muito experimento técnico ali da mesa de imagem, do switcher, dos recursos que tinha, a gente acabava usando. Deixava a cabeça mais azul, a cabeça mais vermelha, mais quente, mais fria. Enfim, os recursos que a gente conseguia usar, a gente experimentava no Na Chapa. E então ele era um programa gostoso de fazer. É que ele passou a tomar muito o meu tempo e começou a complicar, me deixar maluco. Então chegou uma hora que eu pedi para sair, porque também fui fazer outras coisas. Era uma outra época tal.
mas o na chapa era interessante. Inclusive, é uma coisa interessante do cenário é que eram dois biombos que fazia o casé. Aqui no meio era o casé que ficava, era o quarto dele, tinha uma cama, então sempre ele dormia, o programa começava com ele dormindo, e tinha uma cabeça que eu fazia que eu só botava a capa do CD que estava tocando de fundo, seja Neil Young, qualquer coisa, Elvis, a gente botava o casé dormindo, a capa do CD em cima do casé, em algum lugar na cama, e a microcâmera vinha flutuando até chegar perto da capa do CD e pronto, aquilo era uma cabeça, e ia pro videoclipe. Sabe? Então eram umas coisas conceituais malucas que a gente fazia. E aí esses dois biombos, que era o quarto, o armário, ficava a cama, terminado na chapa, eles se tornavam o cenário do teleguiado. Esses dois biombos, a cama ela se fechava com a parede, com o biombo, a gente virava, de um lado ele era branco, que o quarto era tudo pintado de branco e tal, aqui também você fechava o armário e viravam dois caixotes. Aí do outro lado, aí você virava o biombo assim, ao contrário, e do outro lado ele era azul, com as bolinhas que era o primeiro cenário que foi o primeiro cenário do teleguiado. Então a gente terminava, o teleguiado começava meio-dia, a gente terminava de gravar o Na Chapa 11h30 da manhã. Então a gente tinha meia hora para mudar o cenário. Pensando nessa logística, é, o, o, o Pierre, que foi o cenógrafo dessa nova grade, ele pensou nisso, né? Na conversa que a gente teve, passamos para ele que íamos ter pouco tempo entre terminar a gravação de um programa e começar o teleguiado. Então ele bolou essa coisa de rodinha que só virava e pronto. Aí trazia a cadeira de barbeiro que ficava também num praticável com rodinha, pum, e já montava o cenário do teleguiado, ficava pronto em 10, 15 minutos. Tava ok, porque a luz também já estava meio afinada, bastava mudar uma coisa ou outra e pronto. Então uma mudança rápida, sabe? Terminou o teleguiado, o Casé já saía do estúdio, ia para o figurino, tirava o pijama, botava a roupa do teleguiado, dava mais um tapa na maquiagem se necessário. Maquiagem, digo, botava um pó na cara só para não brilhar, né? Ele tinha, na época, ele já tinha cortado o cabelo, ele era careca, então tinha que passar um pó para não ter brilho. E eu também já saía do estúdio B e ia para produção, deixava a papelada do Na Chapa lá, pegava a papelada do teleguiado, era tempo de ir no banheiro, fazer um xixizinho, tomar uma água, um café e já descia para o switcher. E já entrava no switcher pronto para fazer o teleguiado com o BG e tal. A mesma equipe que gravavam Na Chapa, no switcher, era a equipe que fazia o teleguiado. Depois isso mudou, essa mecânica, essa logística toda mudou quando o teleguiado foi para as 8h30. Mudou inclusive o local que a gente gravava. Acho que o teleguiado começou a ser gravado no Estúdio A. Putz, aí eu já não lembro muito bem, porque o barraco ele era gravado no Estúdio B e a mesa era comprida, o cenário era grande, assim. Então acho que não dava tempo de desfazer do teleguiado para armar o barraco. Não lembro direito. É, mas o mecanismo mas o teleguiado era isso. Era uma loucura por ser ao vivo. Foi uma grande escola para todo mundo da MTV, para mim principalmente. O Na Chapa era essa loucura, era intenso o negócio, muito intenso, porque eu tinha que escrever de 8 a 10 cabeças, era coisa pra caramba, era um programa diário. Então você imagina, eu tô falando vai chutando para baixo, 8 cabeças, 8 vezes 5 no mês, sabe? Nossa, aí no ano era muita cabeça para escrever.
Então, acabava que as fontes também eu tinha que buscar. Não bastava mais o Guia dos Curiosos, ou a Super Interessante, ou o Almanac, ou outra coisa. Eu tinha que buscar outras coisas. Embaixo, descendo saindo do prédio da MTV, tem uma banca lá, colada. Então eu ia nessa banca, olhava o que tinha de revista, passava nas livrarias, buscava buscava conhecer outros livros de interessantes, com curiosidades e tal, e aí fazia o pedido para o departamento para comprar esses livros e tal, e outras revistas. Então o Na Chapa foi intenso. Ninguém assistia, pouca gente lembra dele, mas ele foi um programa muito importante para a MTV. Foi muito importante para a formação do Cazé também, de firmar o que ele já era, sabe? O que ele trouxe para a MTV. E você vê, o nosso trabalho era intenso, porque era o Na Chapa e o Teleguiado. E nesse começo a gente ficava colado, terminava o Na Chapa, já estávamos juntos de novo no Teleguiado. E nos verões, pelo menos nos 2 primeiros verões, a gente estava junto também. Então a gente trabalhou muito tempo juntos. E, enfim, era isso que eu fazia, que eu fiz em 95, essa parte toda, esses programas todos. E no próximo vídeo eu continuo, vou falar um pouco mais de 95, tem o VMB e tem outros acontecimentos. E a gente segue cronologicamente falando, segue aí os outros anos. Eu preciso me lembrar do que eu fiz nos outros anos, dos projetos e tal, mas continuarei aqui contando os bastidores. É, agradeço a companhia, agradeço a paciência e até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço.